que é matemática básica? Será que esses conteúdos são tão importantes para o meu aprendizado? Fundamental 2, médio, concursos, Enem? Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Eu estou muito feliz em poder começar nosso curso de matemática básica e nesse curso ele é totalmente gratuito, né? Você pode assistir as aulas quantas vezes quiser. E lembrando que ele é um curso muito especial, porque ele vai ajudar com certeza a muitos alunos aí que estão no Fundamental 2, vai ajudar também os alunos que estão no ensino médio, que estão fazendo aquela breve revisão, né? Uma hora ou outra você cai uma questãozinha aí que você precisa usar matemática básica, né? No Fundamental 2, então vai servir para vocês também. E com certeza vai servir também para aqueles alunos que estão fazendo cursinho, né? Cursinho pré-vestibular, ou vão prestar o Enem. Com certeza, o conteúdo de matemática básica, ele é, assim, obrigatório, né? Praticamente, para que você possa, né, fazer esses concursos públicos também. E também ter muitos concursos aí que pedem, né, esse conteúdo. Então, começaremos aqui o nosso curso de matemática básica falando justamente do primeiro conjunto que nós temos, que nós chamamos de conjunto dos números naturais, né, representado aí pela letra N. Esse conjunto, ele começa, né, ele é infinito apenas na parte positiva. Ou seja, ele começa com zero, né, ele serve justamente para contagem, né? Quando você está contando alguma coisa, né, você começa a contar, né, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, é justamente o conjunto que refere-se à contagem física, tá? Então, nós temos aí, né, começando aí do zero e infinito no lado positivo, né? Então, diz assim, ó, a primeira operação fundamental da aritmética tem por finalidade reunir um só número, né, todas as unidades de dois ou mais números. Vamos entender isso. Eu coloquei para a gente um exemplo aqui, né, trazendo duas dezenas, tá? Lembrando que nosso sistema de numeração é justamente o sistema de numeração decimal, né, chamada de base 10 ou indo-arábico, né? Então, nós utilizamos esse sistema. Lembrando que para cada ordem, né, você sempre equivale a 10. Então, quando você ultrapassa as 10 unidades, você passa, então, para as dezenas. Quando você ultrapassa as 10 dezenas, você começa com as centenas. Né? Quando você ultrapassa as 10 centenas, você começa, então, com a casa dos milhares, e assim por diante. Então, nós temos aqui unidade e dezena. Então, nós temos a continha aqui, a primeira operação, que diz assim, 25 mais 32. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse 25 ele é chamado de parcela, ok? Parcela. Então, no caso aqui seria, né, a primeira parcela. E o 32 seria, então, a segunda parcela, tá? Então, todos os números que nós estamos, né, somando, eles são chamados de parcelas. Já o nosso resultado, como você tem o nome aqui, ele é chamado de soma ou total. Tá? Soma ou total. Então, nós vamos somar agora, né, como é que a gente arma essa conta. Lembrando que seria unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Então, aqui, somando 5 unidades a 2 unidades, nós temos 7, né? Você tem 5 laranjas, soma mais 2 laranjas, você então tem 7 laranjas. Agora nós passamos para a casa das dezenas, né? Se eu somar aqui 2 dezenas com 3 dezenas, eu vou obter então 5 dezenas. Tá? Então, no nosso caso, nós temos 57 como resultado. Ok? Então, vamos ver agora mais um exemplo. Agora eu trouxe para vocês dois exemplos aí na tela. Um deles com o número, né, na casa das centenas, na unidade, dezena e centena. E outro número seria milhar. Tá? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, nós temos uma parcela, né, uma primeira parcela, e a segunda parcela. E o resultado aqui seria o nosso total. Então vamos lá. Se eu somar aqui 4 mais 3, né, nós vamos obter 7. 7. Vamos passar para a casa das dezenas, né? 5 mais 2, 7 também. Ok?
E no caso das centenas agora, 2 mais 1, 3. Se eu fosse escrever esse número, né, desmembrando cada parte desse, de acordo com as ordens, eu teria, né, 300, né, somado com 70, já que eu estou falando agora de dezena, né, e 7 unidades. Então, resultaria, então, 377, como nós achamos anteriormente, ok? O nosso terceiro exemplo, ele usa agora a unidade de milhar. Então, ela é dividida em cada 3 ordens. Nós temos uma classe, né? Nós chamamos de classes. Então, aqui nós temos as classes das unidades, né? E aqui seria a classe agora dos milhares, né? Então, unidade, dezena e centena, depois unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, depois a classe dos milhões, né? Unidade de milhões, dezena de milhões e centena de milhões, tá? Ok, então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. Vamos lembrando o seguinte, que caso eu ultrapasse 10 nessa classe, nós temos que passar para a classe seguinte, ok? Então vamos fazer essa conta aqui. Então aqui eu tenho aqui 0 unidade mais 1 unidade, né, mais 7 unidades, nós vamos ter 8 unidades. Nas dezenas agora, né? Então eu tenho agora 4 mais 7, eu vou ter 11, né? 11. 11 mais 2, eu vou ter 13. Olha o que vai acontecer agora. Eu não posso colocar 13 nesta classe, né? Nesta ordem. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 3, ok? E nós vamos aqui subir uma centena. Então, nós temos aqui, né, repetindo, né, 4 mais 7 vai dar 11, mais 2 eu tenho 13. Então, eu vou deixar 3 dezenas, né, e esse 1 nós subimos, então, para centenas, ok? Aí nós vamos continuar a conta, né? Eu vou pegar esse 1 daqui e vou somar com 3, vai dar 4, com mais 4 dá 8, somado com 0, 8, né? Então, eu tenho aqui 8 centenas. E nós, então, vamos para a unidade de milhar. Então, 1 mais 2 mais 3, eu vou ter 6. Então, nosso resultado foi 6.838. Né? Se eu fosse desmembrar isso aqui, como nós fizemos na questão anterior, nós vamos ter 6.000, porque eu estou na unidade de milhar, né, somado com 800, já que eu estou agora na ordem aqui das centenas, depois 30, né, somado com 30, seria aí das centenas, somado então com 8, que são as unidades. Então, resultando então 6.838. Beleza? Vamos evidenciar para vocês agora as propriedades, tá, que envolvem aí a adição de números naturais. Tá? Nós temos 4 propriedades e nós vamos agora mostrar o conceito de cada uma delas e também um exemplo para que você possa assimilar, né, mais facilmente cada propriedade dessa. A primeira propriedade ela é chamada de fechamento ou fecho. Tá? E o que diz essa propriedade? Diz assim, a adição no conjunto dos números naturais é fechada, pois a soma de 2 números naturais é ainda um número natural. Então, essa propriedade, ela diz, né, que justamente, se eu pego e somo, adiciono, né, 2 números naturais, o meu resultado, a minha soma total, vai ser também um número natural. Então, isso é chamado de fechamento, ele está ainda dentro do mesmo conjunto. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui é 22 mais 19. Né? Se eu somar aqui, né, colocando aqui o 22 e o 19, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, eu vou ter, né, 2 mais 9, eu vou ter 11. Como eu não posso colocar, né, o 11, né, na casa das unidades, eu vou deixar 1 da unidade e vamos subir uma dezena, ok? Lembrando que a cada base, né, já que nosso sistema de numeração é base 10, então quando completa o 10 em cada ordem, eu tenho que automaticamente passar então para a ordem seguinte.
Então, somando aqui 1 mais 2, eu tenho 3, mais 1 eu vou obter 4, ok? Então, eu vou ter 41. Logo, né, a propriedade de fechamento fala sobre isso. Né? Se eu somo 22, que é número natural, né, com 19, que é um número natural, automaticamente eu vou obter também um número natural. No caso aí, o 41. A propriedade 2 nós chamamos de propriedade comutativa, né? Quando eu falo comutativa, o nome já tenta me explicar um pouquinho sobre essa propriedade, que nada mais é do que eu estar permutando esses elementos de posição. Olha o que diz aí a propriedade, então, na sua teoria. No conjunto dos números naturais, a adição é comutativa, pois a ordem das parcelas não altera a soma, ou seja, somando a primeira parcela com a segunda, teremos o mesmo resultado que se somando a segunda parcela com a primeira. Então, justamente esse exemplo que nós trouxemos aqui para vocês. Né? Se nós somarmos aqui 47 mais 19, será que nós vamos encontrar o mesmo resultado que se eu somar 19 mais 47? Então, isso que diz a propriedade 2, que é a propriedade comutativa. Então, vamos ver aqui. Né? Somando aqui 7 mais 9, nós vamos obter 16. Então, eu tenho que deixar aqui 6 unidades e subir, então, uma dezena. Então, somando a dezena agora, eu vou ter 1 mais 4 dá 5, mais 1, 6. Então, nosso resultado aqui, né, seria 66. Bom, será que se eu comutar, né, ou seja, se eu permutar esses elementos, o resultado vai ser a mesma coisa? Então, vamos ver. Então, eu vou ter agora aqui, né, 9 mais 7, resulta 16. Né? Deixamos o 6 na casa das unidades e vamos subir uma dezena. E 1 mais 1 vai dar 2, 2 mais 4, 6. Então, nós estamos aqui provando, né? Nós estamos aqui provando que realmente essa propriedade ela é verdadeira, né? Ou seja, se eu permutar os elementos, se eu trocar as parcelas, né, de posição, automaticamente minha soma ou meu total vai ser o mesmo. Vamos aqui então dar uma olhadinha na próxima propriedade, chamada aí de propriedade 3 ou propriedade associativa. Né? O que é associar? Associar é nós pegarmos e juntarmos algumas parcelas. Então, diz assim, a íntegra aí do texto diz assim: a adição no conjunto dos números naturais é associativa, pois na adição de 3 ou mais parcelas de números naturais quaisquer, é possível associar as parcelas de quaisquer modos, ou seja, com 3 números naturais, somando o primeiro com o segundo, e ao resultado obtido somarmos um terceiro, obteremos um resultado que é igual à soma do primeiro com a soma do segundo e o terceiro. Bom, professor, não entendi direito aí essa teoria, mas vamos na prática, fica mais fácil você entender. Olha esse primeiro exemplo aí que eu coloquei. Eu tenho aqui, né, uma expressão numérica, e eu tenho aqui 8 mais 2, entre parênteses, somado aí com 15. Lembrando que quando você vai resolver uma expressão numérica, nós temos que algumas prioridades, né? Nós temos que resolver primeiro, né, os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves, tá? E em regra de operações, nós temos aí potências e raízes, né, em prioridade, na ordem que vier. Depois nós temos a multiplicação e a divisão também na ordem que vier. E por último nós temos a soma e subtração na ordem que vier. Então nós seguimos essa regrinha básica aí, né, para as operações resolvendo as expressões numéricas. Então nesse caso eu primeiro vou ter que resolver então o que está dentro do parênteses, né? Se eu somar aqui 8 mais 2, eu vou obter, né, 10. E agora eu vou somar com 15, né, que seria essa parcela que está sobrando aí. Então, 10 mais 15, eu vou ter 25 como meu resultado, tá? Bom, agora é o seguinte, vamos agora comparar, né, se realmente a propriedade associativa ela é verdadeira, tá? O que a propriedade associativa disse? Que se eu associar, né, parcelas distintas, meu resultado seria o mesmo. Então, vamos ver?
Nesse caso aqui agora, eu tenho o 8 sozinho, né? A parcela aqui, 8, ela está sozinha, isolada. Mas eu tenho entre parênteses 2 mais 15. Então, o que eu vou ter que fazer como prioridade? Eu vou repetir o 8, né, que ele está sozinho, né, mais, e vou resolver o que está dentro do parênteses, ok? Então, 2 mais 15 eu vou ter 17. Agora sim, se eu somar 8 mais 17, eu vou obter 25. Então, mais uma vez aqui, né, a propriedade associativa, ela diz que eu posso associar parcelas que eu quiser, né, a primeira parcela com a segunda, e o resultado somar com a terceira, ou fazer o contrário, né? Associar a segunda parcela e a terceira, somar e o resultado automaticamente somar então com a primeira, ok? A propriedade 4, ela é chamada de elemento neutro, né? O que seria esse elemento neutro? Olha o que diz aí. No conjunto dos números naturais, existe o elemento neutro, que é o zero, pois tomando um número natural qualquer e somando com o elemento neutro, no caso o zero, o resultado será o próprio número natural. Bom, dessa vez no exemplo eu não trouxe uma questão, apenas uma operação. Eu trouxe, né, um probleminha aí para a gente poder analisar esse problema e a partir dele então descobrir o nosso resultado, evidenciando então essa propriedade chamada de elemento neutro. Então a questão diz assim: um jogo de basquete, né, um time fez 27 pontos no primeiro tempo. No segundo tempo, o time não fez nenhum ponto. Quantos pontos o time de basquete fez ao todo no jogo? Bom, sabemos que em toda partida nós temos, né, os dois tempos, e a questão me diz que, no primeiro tempo ele fez 27 pontos, né? Então foi 27 pontos no primeiro tempo, ok? Beleza. Mas a questão me diz o seguinte também, né? Que no segundo tempo ele não fez nenhum ponto, ó. No segundo tempo ele não fez nenhum ponto. Bom, então se ele fez, né? Automaticamente, se eu somar a quantidade de pontos, né, do primeiro tempo e somar a quantidade de pontos do segundo, eu vou obter minha soma ou total. Então, eu tenho aqui 27 pontos no primeiro. Se eu somar com zero, automaticamente eu vou ter 27 como resultado. É justamente isso a propriedade, né? A propriedade diz que o nosso elemento neutro na soma, na adição, é o zero, né? Ou seja, o zero ele não vai diferenciar o resultado final. Tá? Então, se você somar o zero com qualquer outro número natural, o seu resultado vai ser sempre este número natural. Tá? Então, é o que diz essa propriedade aí, chamada de elemento neutro. Automaticamente aqui nós já vislumbramos, né, nossa primeira aula, que nós evidenciamos como adição de números naturais, trazendo para vocês alguns exemplos, né, e também falando um pouquinho sobre as 4 propriedades da adição de números naturais. Ok? Então, não percam a próxima aula. Na próxima aula falaremos sobre subtração de números naturais, aula 2. Tá? Então, não percam a sequência para que você possa, então, fazer, né, esse curso de matemática básica completo, né, e ajudar bastante aí nos seus estudos, né, na sua dedicação, nos concursos, no Enem, nas provas. Tá? Um grande abraço, então, e até a próxima aula.